Isso aí então, pessoal, que alegria. Então, estamos dando início ao nosso primeiro podcast aqui na IBN. Estamos iniciando esse belo projeto, uma alegria poder fazer parte disso, né? Algo que nasceu no coração de Deus. E gostaríamos que toda a igreja realizasse esse sonho junto conosco, junto com o Julinho, que é o idealizador, né? O cara que está por trás de tudo isso aí. E hoje, então, para nós darmos início, estamos recebendo nosso querido, amado evangelista Henry. Vamos ter uma conversa aí, vamos ter um tempo para receber do Senhor, né? Aí, Henry, é uma alegria te receber conosco aqui, no nosso primeiro podcast. Show de bola, show de bola. Estou muito feliz com esse início de projeto, estou muito feliz com esse começo. Eu creio que esse podcast vai vir para agregar muito na nossa vida, vai ser algo poderoso nas mãos do Senhor. E a gente está aqui para isso, a gente está aqui para estar junto, a gente está aqui para estar acompanhando, a gente está aqui para estar ajudando. E creio que vai ser muito legal para a nossa igreja ter um podcast assim. Amém. Um espaço, né, que nasceu primeiro na mente do Julinho e hoje tomando forma, né? O nosso idealizador. Isso aí. Então, pessoal, é uma alegria, então, como eu já disse, né, podermos iniciar. Enquanto nós pensávamos em um assunto para tratar nessa tarde, aí surgiu o assunto identidade, né? Algo que parece que não que está se perdendo, mas que está ficando segundo plano. O pessoal meio que está esquecendo essa identidade, essa ideologia de filho adquirido que somos, né? E para nós tratar um pouco sobre isso, sobre essa tarde, aí, falar sobre a identidade, algo que nos foi liberado, somos adquiridos, somos filhos adquiridos e temos que ter essa certeza, essa identidade, né? Diariamente reafirmar isso na nossa vida. Amém. Sabe, quando tu me falou sobre o tema identidade, né? Não tem como a gente não ir lá pro filho pródigo, enfim, né? Para aquela turma lá. E uma das primeiras coisas que a gente pensa, né, é naquele filho que estava em casa, né? Então isso hoje a gente tem visto muito isso acontecer, né? As pessoas dentro de casa, dentro da casa de Deus, dentro, vamos dizer assim, caminhando junto, mas ainda não tem identidade de filho, não tem identidade em Deus, né? E isso é algo que a gente adquire muitas vezes sozinho, né? A gente tem que entender quem nós somos, quem a gente é em Deus. Temos que entender da onde nós saímos, por que viemos, né? E aí a gente acaba criando uma identidade no Senhor, né? Por exemplo, aquele filho que se foi buscar as coisas dele, né? Foi buscar as coisas do mundo, enfim. A gente conhece a palavra, mas tem aquele filho que ficou. E aquele filho que ficou, ele estava usufruindo de tudo. Ele acordava com o pai, ele tomava café da manhã com o pai, ele cesteava com o pai, ele dormia, e, enfim, ele estava todos os dias ali. Quando o pai matava alguma coisa para comer, ele estava junto. E aí quando o outro voltou, ele ficou enciumado com aquilo. Mas essa não é o X da questão. A questão é que o pai no final fala: cara, tudo que eu tenho é teu. Tu te deu conta de quem tu é? Tava aí. Tu tava aí, cara. É só te dar conta de quem tu é. E aí, quem tu é? Que benção, né? E tu sabe que, pra mim, eu creio que nosso testemunho é até um pouco parecido, né? É verdade. Que os lugares em que andamos, as coisas que fizemos, né? Várias vezes a gente teve a oportunidade de compartilhar isso. Mas eu não sei se contigo também aconteceu isso, porque eu tive uma certa resistência em reconhecer essa identidade de pai a respeito de Deus, né? De enxergar esse Deus que não está apenas dentro de um prédio de uma igreja, né? Que não se limita ao prédio de uma igreja. Claro. E me derramar diante dele e dizer assim, ó, pai, eu preciso, pai, eu tô aqui, tu é meu pai. Sabe, eu colocava Deus num lugar tipo, Deus tá lá, ele existe, ele tá lá, ele é Deus, mas eu não tinha essa intimidade, essa identidade ainda não estava em mim, né? E eu levei um certo tempo para adquirir essa identidade. E hoje em dia a gente percebe a história se repetindo algumas vezes, né? E eu não sei se contigo foi assim, se logo que tu já chegou, tu já identificou essa identidade de filho. Sabe que quando eu cheguei, assim, a primeira coisa que eu pensava era em ser amado, né? Eu só queria ser amado, né? Então, e graças a Deus, o meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Presente no material, presente em ajuda, enfim, meu pai sempre foi muito presente na minha vida. Mas eu sempre tive carência de amor, do afeto, do pegar no colo, do carinho, né? Então, quando eu me deparei com um pai amoroso, Senhor, Deus, o pai amoroso, eu entendi que
que eu deveria buscar nele isso. Eu entendi todas essas coisas. Mas eu também tive essa dificuldade de chamar o pai de pai, porque eu entendia que Deus ele poderia suprir as minhas necessidades financeiras, suprir as minhas necessidades, enfim. Mas aquele pai amoroso, né? Isso aí eu só consegui vencer quando eu comecei a lutar por essa paternidade de Deus na minha vida, suprir aquela necessidade que eu tinha em Deus, não nas pessoas, né? Sim. Então, sim, eu tive esse mesmo entendimento teu e essa mesma dificuldade, vamos dizer assim, de chamar Deus de pai. Agora, Jesus, a gente de amigo, Jesus, isso aí, cara, sabe assim, porque a gente sempre teve muita... Mas a paternidade, ela só se estabeleceu no momento que eu reconheci Deus como meu pai e reconheci mesmo, sabe? Reconheci a paternidade dele, que era para ele que eu tinha que correr, era ele que supriria todas as minhas necessidades, todas as minhas carências, tudo aquilo que eu buscava era nele. Aí eu consegui chamar ele de pai. Aí eu consegui chamar. Mas até então, Marcos, era difícil de orar e dizer pai. Sim. E quando a gente vai orar e dizer assim, paizinho amado, não saía, cara. E algo nele? Não, era algo em mim. Sim. Não sei se contigo era assim, mas era... Com certeza. É um reconhecimento, né? De algo que já é. Porque tu olhar pra essa televisão, tu reconhece que é uma televisão. Ela é uma televisão, né? E aí tu não identificar isso como uma televisão é como tu dizer, algo que está em ti. É verdade. É um reconhecimento de algo que já é. Deus já é pai, ele já é amor, né? Ele é o amor. E reconhecer isso também é um processo de cura, né? É um processo de cura, né? A gente reconhecer que a gente tem essa dificuldade já é um caminhar para a nossa cura, né? Sim. Olha, eu reconheço que eu tenho dificuldade nessa área aqui, então aqui eu preciso de ajuda e Deus me cura nessa área. Pai, eu preciso reconhecer a tua paternidade na minha vida. Eu preciso entender que eu sou teu filho. Eu preciso entender que tu está comigo, né? E cara, e a gente identifica muito esse tipo de gente, né? Às vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade, né? Elas não tiveram um pai presente, ou alguém nasceu e foi criado só pela mãe, então tem a dificuldade de enxergar uma paternidade, o homem, né? Sim. Então tem gente que até hoje não consegue reconhecer o Senhor como pai, por essa dificuldade de nunca ter tido um pai presente, de nunca ter tido alguém presente, né? Sim. E só o Senhor para suprir todas essas coisas, né? Exatamente. E sabe que essa semana eu tenho ouvido um louvor que é Adotado como Filho. E esse louvor, ele tem uma ministração antes que ela fala exatamente sobre assim, ó, que Deus ele nos adota, no caso, né? Ele nos chama, ele nos resgata e ele nos traz para uma mesa. Tanto tem sido ministrado sobre a mesa, sobre esse lugar de comunhão, né? E ele te traz para a mesa. Mas ele não simplesmente te traz para a mesa na condição de filho, mas ele te dá uma família, né? Pai, é muito bênção. E aí nós temos esse reconhecimento de Deus como um pai, ele agrega muito mais do que isso, do que essa condição. Ele te agrega uma família, ele te agrega pessoas para caminhar do lado. Que massa. Sabe? E eu dou testemunho a respeito disso. Nós temos obreiros na igreja, nós temos pastores, nós temos amigos, pessoas que caminham lado a lado da gente, que Deus agrega, Deus traz o que é necessário para nós. Verdade. E isso está nas pessoas também. Então, o reconhecer Deus como pai, ele te agrega muito mais do que apenas a condição de filho. De filho, com certeza. Né? Com certeza. Ele te dá uma família, ele te dá uma pessoa para caminhar do teu lado, um ombro amigo, que a palavra mesmo diz, né? Melhor serem dois do que um, porque se um... E eu não digo fraquejar apenas no pecar, mas nós temos dificuldades nos nossos dias. O dia ruim vem, né, mano? O dia ruim vem, e aí tu tem uma dificuldade para pagar uma conta, e aí tu tem uma pessoa do lado, meu irmão, tu tá com necessidade, talvez eu não tenha o dinheiro, mas eu tô aqui. Mas vai dar certo, tô contigo. Vamos orar por isso. Impulsionar o cara. É isso aí, né, cara? Com certeza. A paternidade vai além dessa, como tu falou, assim, vai além dessa história do filho, né, da herança, né? Mas sabe, tu tava falando agora um negócio sobre, né, a gente sentar à mesa, e eu gosto bastante de estudar a história dos judeus, enfim, né? Eu gosto muito de história, Marcos, eu gosto muito de eu sou curioso, na verdade, né? Eu quero saber por que cada coisa aconteceu naquele ali, né? E
E se tu pegar algum filme, alguma coisa mais antiga, até eu tava vendo isso agora na Gênesis, né? Quando Jacó, ele tá com toda a turma dele ali na mesa ali, e já aparece bem naquela parte onde já tá escasso o pão. Então, eles traziam o pão para o pai. E o pai cortava e aí ele distribuía, né? Então, e aí esses dias eu tava lendo ali aquela parte ali quando os caminhos quando Jesus ele parte o pão e entrega, assim, é como se ele estivesse falando, cara, olha, eu sou, sabe, eu sou o cara aqui nessa mesa, que eu sou Sim, o pai, sabe, eu tô junto com ele lá, sabe, eu sou, Sim. Né, ou senão lá no caminho de Maús, lá, que os caras convidam ele para jantar e ele pega, ele partiu o pão, e quando partiu o pão os caras reconheceram quem ele era, né, então eles, olha, cara, era ele que estava com a gente, né? Sim. Então, tipo assim, ó, antigamente eles iam, então eles davam então é a importância de nós colocar o Senhor no devido lugar, né? E o lugar é a ponta da mesa, né? O lugar é Isso aí também, como traz a imagem de um Deus que supre. Porque ele, ao partir o pão, ele não te dá mais do que tu precisa e nem mais do que do teu irmão. Ele dá a medida certa, né? Por isso que é importante, quando trazem o pão a Jacó, ele vai partir. E o nosso Deus é assim, ele é um pai de amor, né? Nossa, ele te dá não mais do que tu precisa, mas tu tem que entender que aquilo que ele está te entregando é o teu pai de amor que está te dizendo, esse é o suficiente para ti. Isso é o que tu precisa. Eu sou o suficiente para ti. Isso é o que tu precisa, é verdade. Glória a Deus. Benção, né? Bah, sabe que eu gosto muito, assim, eu sou bastante curioso, não sei tu, né, Marcos, mas eu sou bastante curioso, assim, ó, eu gosto de estar sempre buscando algo diferente, assim, eu gosto de sempre tá mexendo nas coisas, gosto de sempre tá fuçando. Tô atrás, assim, eu quero entender o porquê que esse celular ficou aqui em cima, aqui, eu quero entender o porquê que ele ficou, sabe? Eu quero saber o porquê que cada botão desses aqui tá aqui, né? E às vezes a gente começa a fuçar e a gente acaba extraindo coisas legais, né? Sim. E nisso, assim, ó, tipo, dessa parte, quando eu entendi isso, que o pai, ele liberava a comida, que ninguém comia antes do pai, sabe? A posição dele ali de autoridade na casa, sabe? A posição dele de autoridade na família. E as pessoas, quando precisavam de algo, iam até o pai, sabe? Que sentavam na mesa do pai, que sentavam com o pai, sabe? Isso aí começou a trabalhar na minha vida também, na paternidade de Deus na minha vida. De eu começar a não fazer nada sem falar com ele. De eu não comer, não pegar o pão antes dele partir para mim. Sabe? E vou te dizer que isso aí é coisa, vamos falar de 2 meses pra cá, de entender a total dependência dele e aprender a confiar nele, né? Uns dias atrás a gente teve uma experiência com Deus, assim, eu digo que a experiência com Deus porque nada foge do controle de Deus, né? Então quando algo acontece assim, a gente entende que Deus ele permite as situações, uma, para que a gente aprenda, 2, para que a gente entenda que a gente deve ser dependente, né, dele, e outra porque, enfim, às vezes a gente está caminhando por um caminho que não é o que a gente deve estar seguindo, então ele permite, né, porque ele também é educado, então ele diz, olha, tu que sabe, eu te falei para tu caminhar por aqui, tu caminhou por ali, então enfim, às vezes ele tem N situações, ele usa e usufrui dessas situações para nos ensinar, né? E glória a Deus que a gente tem que ter o coração disposto para aceitar a correção e o ensino de Deus, né? Exatamente. Então o Senhor, ele nos ensinou bastante nesses dias, mas teve um dia que ele nos disse assim, olha, eu estou ensinando vocês a confiar e depender de mim. E naquele momento ali eu entendi que até agora eu não tinha dependido dele totalmente e nem tido um grau de confiança tão grande como eu deveria ter. E aí, com a Belinha, eu tenho aprendido muito, e tenho certeza que tu aprendeu muito quando a Sara nasceu, e até hoje tu aprende, e até hoje, até o dia de Jesus voltar, tu aprender muito com ela. Mas como eu sou pai novinho, eu tenho aprendido muito, cara, essa parte da confiança com ele, sabe? Porque, cara, tem um dia que eu conto pra todo mundo, assim, eu chego em casa de noite e me lembro onde eu tinha ido, e aí a Belinha tá chorando, cara, no colo da mãe dela. E eu cheguei assim e a Tati assim, ó, vai com teu pai, vai com teu pai. E eu peguei ela
e ela se deitou no meu colinho, assim, ficou no meu peito, assim, e eu fiquei abraçadinho nela, assim, e ela, parece que ela se aqueceu ali, ela ficou quietinha, ela encurtou, assim, ficou bem pequenininha, e ela dormiu. E ali, naquela hora ali, o Senhor disse assim, ó, é assim que vocês deveriam estar comigo, sabe? Na hora da angústia, na hora do choro, vem pro meu colo, sabe? Vem pro meu colo, te deita no meu peito aqui, sabe assim, aquilo ali comecei a aprender, sabe? Então eu comecei a colocar as coisas que necessitavam da dependência, necessitavam confiança, tudo no colo dele, sabe? E cara, tem sido muito perfeito essa experiência assim, com a Bela, porque essa paternidade de Deus, essa identidade em Deus, a gente tem aprendido com ela, assim, sabe? Tanto eu quanto a Tati, cara, porque um bichinho daquele tamanhico ali, cara, indefeso. Totalmente dependente. Totalmente dependente. Pra comer. Ela chora. Sim. Aí a Tati dá mamar. Aí ela fica ali. Até pra rotar ela precisa de nós. Então, tipo, cara, Deus tem nos ensinado muito nesse ponto da paternidade, da identidade, né, nele. Sim. A gente chega em casa e fala alguma coisa, Marcos. E aí quando vê assim, ela já levanta a cabeça. E é assim que nós tínhamos que fazer com Jesus. É o reconhecimento, né? É o ponto dela chegar pro teu colo, como tu disse agora, né? Ela reconhecer o pai, porque o pai ele já reconhece, filho. Tu sabe que tu derrama sobre a Bela, mas ela já reconhece o pai. E que é interessante isso, né? De nós nos rendermos, entender que ele que tu tem lugar pra te chegar, né? E eu não sei se, e é difícil, né? Tu lembrar assim, tipo, o dia que eu reconheci Deus como pai, tu não tem como. Mas tu sabe que algo mudou na tua vida, né? Com certeza. Tu sabe que é como se abrisse uma infinidade de coisas, um leque de opções, né? Porque tu reconhecer a Deus como pai, tu tá fazendo exatamente aquilo para que tu foi feito. Porque Deus, a meu ver, Deus quando ele gera, Deus quando ele faz o homem, ele já coloca uma identidade no homem. Tu és Adão. Isso é uma identidade de identificação, né? Tu és Adão e tu és Eva. Tipo, tu és homem, tu és mulher. Identidade, identificação. Tipo, tu é e ela é, né? E aí Deus começa o quê? A se relacionar com eles. Ali ele começa a gerar intimidade, ali ele começa a gerar um tempo com eles. Ali ele começa a chamar pra perto. Tá, tu já é Adão. Agora eu vou te mostrar que eu tenho algo mais pra ti. Deus fez o Marcos e disse assim, tu és Marcos, tu és Henry. Mas o Marcos estava ali, porque não cabia, cabe a mim, sabe? Deus me deu identidade, ele já gerou algo em mim e disse assim, agora cabe a ti reconhecer isso. Adão reconhece, porque a palavra nos diz que todos os dias Adão ia estar com, Deus ia estar com Adão. Sim. E Adão estava ali disposto. Tanto é que o dia que ele não se dispôs a isso, ele se escondeu atrás de uma árvore. E Deus ele não sai condenando Adão, dizendo a ele, Adão, onde estás, Adão? Mesmo sabendo, Adão tá ali, tá camuflado. Tá escondido aí, rapaz. Né? E aí então isso, Deus já colocou no homem, ele já disse, tu és Adão, a tua identidade é essa. E aí ele olha pro Marcos e diz assim, tu és Marcos, tu és filho, agora cabe a ti reconhecer. E eu acho que isso é algo que não é dificuldade, mas algo que bloqueia um pouco, né? A gente vê a juventude, glória a Deus, está crescendo, que benção, os cultos de jovens, o pessoal está vindo, e não só os jovens, mas na congregação, no domingo, tarde da bênção, o povo está vindo. Tá, mas e aí, tá gerando algo? Tu tá reconhecendo essa identidade? Ou tu vem aqui só porque é liberado algo sobre a tua vida e tu te sente bem, tu sai daquele lugar? Não, Deus te diz assim, ó, tu já é filho. A identidade de filho já está liberada para ti. Tu és Henry, tu és filho. Está liberado para ti isso. Agora cabe a ti. E como eu te disse, não tem como nós lembrar, tipo, lá um dia eu estava em casa, de boaça, assim, e Deus falou comigo e disse, tu é pai. Não tem como. É algo que vai, né, gerando. Mas aí, como eu te disse, te abre um leque, uma infinidade de coisas assim, ó. Porque aí tu começa a provar da essência, né? Tu começa a provar da intimidade. Adão, quando quis se relacionar com Deus, ele estava provando da essência, ele estava face a face com Deus. Ele disse, esse é o pai, é ele que me gerou, né? E aí, nada pode entrar e te tirar essa identidade. Nada. Mas ainda assim nós permitimos. Entra um fruto que faz com que Adão não se desvie, mas que isso morra nele.
Tipo, a identidade de filho morreu em mim. Mas tá nele. Foi ele. E Deus não condenou ele e disse assim, tá, a partir de hoje eu não. Ele te gerou pra te ter uma identidade e ele te nomeou e ele diz assim, ó, tu és filho. Agora tu perde isso ou tu te aproxima cada vez mais. A escolha é tua. A escolha é tua. Sabe, Marcos, que tu falou agora, eu lembrei é que a gente, o visual muitas vezes assim, ó, e eu sou alguém que gosta muito assim de buscar e olhar as coisas assim, né? E aí sabe que eu vi o visual, lembra na novela Gênesis, assim, logo que Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, né? E aí eles estão ali, daqui a pouco mais, uma hora assim, Eva falou assim, será que Adão lembra de mim? Será que Deus lembra de nós? Será que o Pai lembra de nós? Ele se refere sempre a Pai, né? Será que o Pai lembra de nós? E na hora a câmera troca pra cima, assim. É como ele falou assim, cara, a identidade tá ali, velho. Sabe? E quando ele fala, aquilo ali aguça o coração do Senhor também. Por quê? Porque dentro de ti mora ele, sabe? Mas agora tu falando juventude, Marcos, algo pra gente compartilhar bem rapidinho, assim. Como isso é algo de chamar a igreja pra orar, sabe? Como tem algo meio polêmico. Cara, como o diabo tem atacado as nossas crianças, tentando deturpar a identidade deles. Exato. A gente tem visto isso em crianças, a gente tem visto isso em jovens, crianças que não sabem hoje se são meninos ou meninas, se gostam de meninos ou meninas, né? Pai permitindo namoros, olha, não, faz o seguinte, namora o menino e traz ele para casa porque é preferível que namore o menino do que ande fazendo tal coisa. E é triste isso, Marcos. É triste isso porque nós deveríamos nos posicionar, sabe? Entendendo a identidade de quem nós somos em Deus, nós devemos nos posicionar a respeito disso. A gente tem filha mulher hoje, cara, são pequenininha, tá longe disso, em nome de Jesus. Eu falei pra Bela que ela só depois dos 35 anos né? Mas a verdade é que, cara, o que a gente tem feito, né? A gente tem visto o diabo usando pessoas, não vamos falar direto dos caras, o diabo usando pessoas para, entre aspas, ministrar essa juventude e dizer que eles podem ser o que eles querem, da maneira que eles querem, sabe? Por exemplo, eu desenho aqui uma árvore e aí eu dou para uma criança, o que é isso aqui? Ela vem e escreve alve. E eu não posso dizer para ela que é árvore, eu tenho que dizer para ela que é alve, que realmente ela enxergou uma alve, porque é o que ela entendeu que deve ser. Por quê? Porque ela entendeu que aquilo ali é uma alve, é o que deve ser. E a verdade é que se tu chega e diz assim, ó, olha, meu filho, acho que tu errou aí, é uma árvore, tu tá abrindo espaço para que alguém venha e te diga assim, ó, cara, deixa ela fazer o que ela pensa que é, se é uma alve, é uma alve. Eu tô falando na árvore, mas a gente sabe do que eu tô falando. Sim. Tu entendeu? E isso aí, a gente tem que ver que o diabo ele usufrui isso aí para romper a identidade das crianças. Sabe? Saber quem elas são de verdade. E onde é que cortou? A ministrações, a lugares, a coisas ruins que elas têm enxergado, enfim, videozinhos e tal, que elas têm entendido que elas podem ser o que elas quiserem, e, sim, pode ser, mas o que elas quiserem é em Deus. Elas têm uma identidade em Deus, elas sabem quem são em Deus. E é onde nós, pais, podemos fazer isso aí. Na instrução, Deus nos deixou um manual, a Bíblia, não é verdade? Ali eu vejo uma carta de um pai para um filho. Se tu pega, coisa minha, se tu pega, sei lá, Provérbios ali ele começa falando, filho, tu tem que agir com sabedoria, tem que fazer tal coisa, por mais vai lá para Provérbios 5, olha, essa aqui é uma mulher imoral, foge dela, sai fora dela. Aí daqui a pouco mais ele fala, olha, cara, vai ter pessoas do teu lado que vão ser mais chegadas que o irmão, pessoas amigos que tu vai ter poder, tu tem que guardar dinheiro, tu tem que fazer tal coisa. Aí lá no final ele fala, olha, essa aqui é a mulher que tu pode te relacionar.
E essa é uma mulher certa para te relacionar. Uma frase para a mulher: olha, não seja como, esteja sabedoria, blá, 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 seja como essa mulher aqui não deve ser. Olha, vai ter amigas que tu vai poder te relacionar, blá, blá, blá. E aí lá no final, seja essa mulher aqui. Ele deixa uma instrução, não é verdade? Exato. E da mesma maneira que tem, o diabo ele copia e ele faz o quê? Olha, faça como vocês acham que tem que fazer. Seja assim, ninguém pode dizer pra ti quem tu pensa que é. Não, cara, Deus falou assim, tu é o meu filho amado. Não é verdade? Não, ninguém pode dizer quem tu é, Marcos. Ninguém pode te titular de nada. Se tu quiser ser uma alve, tu seja uma alve. Se tu quer ser uma árvore, seja uma árvore, mas tu seja o que tu quiser. Não, cara, Deus já falou que tu é um filho amado. Deus já falou quem tu é. Né? E nele a gente vai entender essa identidade. Então hoje, de repente, Deus está nos chamando para que a gente ore e se levante para orar por essas crianças, para que Deus ele venha estabelecer uma identidade nessas crianças, que de menino, menina, ou de, enfim, de elas se posicionarem em Deus. Porque quando uma pessoa ela sabe quem ela é, ela sabe quem ela é em Deus, a gente vai para uma faculdade, a gente se topa lá com uma aula de filosofia. Meu Deus, o que eu fiz toda a vida na minha igreja? E é verdade, cara. Sabe, eu vejo o cristão chegando e falando assim, cara, aqui é o seguinte, tu nem fala que tu é cristão aqui, meu. Como assim, cara? Se tu tem uma identidade, se tu sabe quem tu é, tu vai te posicionar. E tu vai entender que Deus está te posicionando ali. Com certeza. Eu não sei o que tu pensa sobre isso, mas a verdade é que é... Com certeza, é isso aí, é muito reto, né? É como tu diz, a instrução tá aí, e é assim, e deu. Ponto e basta, como Com certeza, cara. E que assunto rico, né? O assunto, cara, nós podíamos passar horas aqui falando sobre a identidade. Porque é algo que, como a gente diz, já está em ti, Deus já gerou, é teu e está em ti, nós podemos, assim, Mas eu creio que essa breve conversa nessa tarde aqui é para que nós possamos, assim, olhar para esse pessoal, né? Olhar para esse nosso povo, para essa família que Deus nos deu, que Ele nos colocou à mesa, e dizer assim, tem algo mais. Amém. Não é só isso aí, verdade. Né? Há uma identidade sobre a tua vida. Deus tem algo mais para ti e Ele quer se revelar para ti. Então, eu creio que se eu posso dizer algo nessa tarde para as pessoas, dizer assim, tu é, sabe? Tu é. E por mais que nós tivéssemos muito mais assunto, infelizmente a gente tem que encerrar, né? Tem que ter, é meio contada a coisa, mas espero, né, que Deus tenha alcançado, que Ele necessitava alcançar através desse primeiro podcast. Imagina, olha a honra. 01, cara. E que chegue, né, aonde tem que chegar, que Deus possa abençoar quem está nos assistindo nesse momento aí, quem está ouvindo, né? Amém. E creio que vai ser o primeiro de muitos. Em nome de Jesus, que Deus nos dê sabedoria para tratar esses assuntos conforme a vontade dele, né? E tem sugestão também, né, Henrique? Tem. A gente precisa do pessoal. A gente precisa, na verdade, né? Mas só para antes de terminar aqui, quem sabe de falar uma coisa assim, que a identidade é a gente saber quem a gente é em Deus, né? Então, cara, se te disserem que tu não vai ter derrotado, cara, sabe que tu é mais do que vencedor em Cristo. Amém. Se disserem que tu não vai conseguir, cara, tem um Deus que Ele vai na frente, cara, e Ele vai abrindo porta, Ele vai abrindo os caminhos, cara. Se disserem, olha, tu é um fracassado, não, velho, tu é filho de Deus, e isso basta. Exatamente. E isso basta, sabe? Identidade. E isso é uma identidade. E eu acho que a gente também deveria pedir ajuda, né, Marquinhos, agora nesse momento, sobre o nome do podcast, né? Da identidade que você podcast, né? O que tu acha? Da identidade desse podcast, galera. E em nome de Jesus, como a gente disse, esse é o 01, né? Mas a gente quer contar com a participação de cada um de vocês, você que está aí, que crê que pode colaborar e pode, né? Então deixa a tua sugestão aí, coloca um nomezinho que tu acha que pode ser o nome do nosso podcast, que em nome de Jesus a gente pretende seguir fazendo esse trabalho aí, trazer mais pessoas para conversar, né? Trazer mais pessoas para viver esse tempo conosco, trazer mais assuntos relevantes. E você que tem uma sugestão do nome, coloca o nomezinho aí, vamos fazer essa enquete aí, o nome que tiver a melhor aceitação, nós vamos colocar o nome do nosso podcast. Por enquanto é podcast. Mas com a tua ajuda vai ter nome. Amém? Que Deus abençoe cada um, pessoal, e em breve pretendemos estar aqui com mais assuntos. Um abração, Deus abençoe. Um abração, que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha recebido no seu coração, e bota o nomezinho lá, nós vamos selecionar em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.